Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Parece não ser um fato real, mas é a verdade. Estamos a pouco mais de 3 semanas da Páscoa e dos dias de Pães Asmos, a partir da data que eu estou a gravar este sermão para vocês. E antes que reparamos, o dia estará aqui e estaremos a celebrar a Páscoa anual. Queridos irmãos, para nós estarmos preparados de uma maneira adequada, de uma maneira digna, existem vários tópicos e várias áreas que devemos de estudar e cobrir na Bíblia. Principalmente é importante estudarmos certos pontos aqui na Bíblia para nos prepararmos mentalmente para a Páscoa. Porque a preparação para a Páscoa e para os dias asmos, embora tenha certas atividades físicas, também, além disso, tem ainda mais importante umas atividades mentais e espirituais. Uma analisação de nós próprios para vermos, para nos examinarmos, para virmos a ser melhores pessoas. No sermão prévio que eu dei nesta preparação para a Páscoa, falámos e vimos algumas lições espirituais que vêm do físico e falámos acerca das lições importantes que apanhamos ou aprendemos, digamos assim, através dos Pães Asmos. Esta semana eu quero ir um pouco mais adiante no assunto de nos prepararmos para a Páscoa, para que, como disse, estejamos preparados de uma maneira para que observemos a Páscoa de uma maneira digna. Nós nunca somos dignos, só Jesus Cristo é digno, mas devemos de fazer de uma maneira que seja digna para Deus. E por isso vamos olhar hoje alguns princípios importantes para nós nos aproximarmos mais, para termos uma melhor comunhão com Deus, para andarmos com Deus de uma maneira em que estejamos mais perto dele. E por isso vamos também hoje começar usando um exemplo físico. E, por exemplo, quero fazer uma pergunta. Vocês deixam pessoas que sejam ladrões e pessoas que fazem grandes crimes, pessoas que tratam de drogas e estão a vender drogas, vão convidá-los para a vossa casa? Está claro que vocês vão ter muito cuidado em que pessoas vão convidar para a nossa casa. Mas, igualmente, temos o mesmo cuidado do que deixamos entrar na nossa mente? Temos esse mesmo cuidado? Porque, ao fim de contas, a nossa mente, o nosso cérebro, é a casa do Espírito, do nosso Espírito, assim como do Espírito de Deus. E por isso, o que é que deixamos entrar na nossa mente? Temos cuidado com o que lemos, temos cuidado com o que vemos na televisão, temos cuidado com o que vemos na internet, temos cuidado com ideias e filosofias e pensamentos que temos. Precisamos de ter cuidado com isso, porque esses pensamentos podem nos influenciar ou afetar de uma maneira incorreta. E por isso precisamos ter muito cuidado com o que entra na nossa mente. O campo de guerra, o campo de batalha verdadeiro que nós, como cristãos, temos é uma batalha mental e uma batalha do coração. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter muito cuidado o que entra na nossa mente. Vejam comigo, se faz favor,
em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, isto é, com o espírito do homem, no homem, o espírito que nós temos, que somos filhos de Deus. Aonde é que esta testificação acontece? Aonde é que está o nosso espírito? O nosso espírito está na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso cérebro. Ora, a mente é uma benção que recebemos de Deus, porque o espírito do homem que recebemos quando inicialmente existe a nossa conceição, digamos assim, quando somos gerados e recebemos o espírito do homem no homem, então isso faz com que nós possamos pensar, raciocinar, aprender, criar coisas, desenhar, fazer coisas, ser criativo, apreciar música. Mas além disso, a mente, digamos assim, é o ponto de contacto que temos com Deus. É a nossa maneira de recebermos o Espírito Santo de Deus na nossa mente e no nosso coração, e é o ponto de contacto. E por isso, diz aí, o próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que é nós, que somos filhos de Deus. Este testemunho, esta testificação acontece na nossa mente. E por isso, o que acontece na nossa mente determina se de facto somos filhos de Deus ou se não somos. E por isso, precisamos de nos esforçar para desenvolver continuamente uma mente que seja agradável a Deus. Aliás, uma mente que seja como a mente de Cristo. Por isso, vejamos então brevemente, queridos irmãos, o padrão mental que Deus nos deu através de Jesus Cristo. E vejamos então em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós mesmo o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma método de pensar que houve também em Cristo Jesus, quando ele foi um ser humano. Tendo em vós a mesma mentalidade, a mesma mente, a mesma maneira de pensar, é o que nós precisamos ter. O que é que Jesus Cristo permitiu estar na sua mente, nos seus pensamentos? Então nós temos uma mente semelhante a essa, temos o mesmo sentimento mental. Como é que você reconhece o que é a mente de Cristo? E vê-se, podem ler aqui nesta secção em Filipenses, a mentalidade de Cristo, que demonstra uma humildade, uma capacidade, uma disposição de se esvaziar do que ele tinha, do que ele era e de se humilhar. É uma mente de humilhação, uma mente humilde, uma mente que é um servo que estava pronto a sacrificar por nós, por causa de uma motivação que era baseada em amor. Vejam também, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, onde está a falar de várias características que uma pessoa precisa ter para ser, digamos assim, um membro do episcopado, do ministério. Mas vejam no versículo 6, que diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não seja neófito, isto é,
não seja uma pessoa nova na verdade, não seja uma pessoa que tenha sido convertido há pouco tempo, para não suceder que se ensoberbeça, para não acontecer que fique com uma cabeça grande, com uma cabeça cheia, fique inchado, fique orgulhoso. E vocês podem estudar, por exemplo, ler a descrição em Isaías 14, versículos 12 a 14, que foi o problema do diabo, que ele quis ser, muito importante, quis ser o ser que se ia pôr acima de todos, e, de facto, até no trono de Deus. Ele queria tomar essa posição e, por isso, ele ensoberbeceu-se. Esse foi o problema do diabo. Vejam, por exemplo, também em Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Diz assim: Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Andastes nesses pecados outrora, segundo o curso deste mundo. Vocês andaram, está a dizer, vocês andaram. Vocês agora são cristãos, mas previamente, antes de serem batizados e de se terem arrependido e mudado a viver um caminho novo, vocês andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isto é, segundo o que Satanás afetou, porque Satanás afeta ou infeta o mundo e nos afeta a nós igualmente. E por isso disse, vocês andaram, antes de serem batizados, antes de serem convertidos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E por isso, diz aqui andavam previamente de outrora, segundo as inclinações da carne. Queridos irmãos, o problema de Satanás é um problema de orgulho, que se achou muito importante. Digamos assim, ele tinha confiança no seu próprio poder e nas suas próprias capacidades e, por isso, completamente violou as instruções de Deus e desprezou as instruções de Deus porque pensou que ele sabia melhor o que devia fazer. E, por isso, teve, digamos assim, confiança nas suas próprias ideias e no seu próprio poder. E, queridos irmãos, o mundo, as pessoas que não estão convertidas, verdadeiramente convertidas, que vivem de acordo com os padrões deste mundo, com os padrões, com a sua abordagem, com a sua filosofia, com os seus governos, com as suas atitudes. Isto é o que Satanás está a fazer, e este é o mundo de Satanás, isto é a potestade do ar, é como ele afeta as pessoas, afeta o mundo e afeta a nós. Ele trabalha em pessoas, dando ou fazendo as pessoas seguirem a sua abordagem, a sua filosofia, a sua atitude, e é o que o mundo está a seguir. Porque Satanás trabalha em várias pessoas e tem encoragem, esta luxúria da carne e da mente. E por isso, queridos irmãos, as pessoas são
filhos da ira. Como diz assim, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, enquanto previamente andamos, segundo as inclinações da nossa carne, isto é, a luxúria da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e da mente, da carne e da mente. Queridos irmãos, a natureza humana é a maneira que fomos criados. Temos uma natureza humana. Esta natureza humana é influenciada pelo espírito, este príncipe da potestade do ar, por este espírito do mundo, que é um espírito pecaminoso, desobediente, rebelde. É este mundo que vivemos. Queridos irmãos, vejam comigo também em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Diz assim, versículo 15 a 16. Não ameis o mundo. Queridos irmãos, é este mundo em que vivemos, que é afetado por Satanás. Porque ele é as potestades do ar que afeta o mundo e que nós andávamos nessa maneira. Mas não ameis o mundo. Não ameis estas coisas do mundo à nossa volta. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. Esta é a luxúria da carne e da mente. A concupiscência dos olhos, das coisas que as pessoas veem. E a soberba da vida. A soberba da vida. Queridos irmãos, é um ponto interessante ver esta palavra aqui, soberba da vida. Em grego, esta palavra, usada aqui no grego, que, digamos assim, é alazonia, ou desculpem o meu sotaque grego não é lá muito bom, mas é uma palavra que só é usada 2 vezes no Novo Testamento. É usada aqui e é usada também em Tiago 4, versículo 16, que aí é traduzido arrogantes pretensões. E quando se lê num dicionário de palavras gregas, numa concordância, lê-se aí que esta palavra significa uma pessoa que fala a gabar-se, uma certa segurança ou confiança insolente e vazia, em que uma pessoa tem confiança no seu próprio poder e nas suas próprias habilitações e que desenvergonhadamente está a violar as leis divinas. Queridos irmãos, é uma atitude, esta soberba da vida aqui, a palavra que é usada aqui, é uma arrogante pretensão. Palavras vazias. São arrogantes, mas são palavras vazias de uma pessoa que confia no seu próprio poder e a sua própria capacidades e habilidades e que despreza as leis divinas. É interessante fazer um estudo nessa palavra, porque quando ela fala aqui da concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, está a falar aqui desta luxúria da carne e dos olhos, do que vemos, destas atrações que existem, da fraqueza da carne e desta soberba da vida, que é
estas presunções, estas arrogantes pretensões que pessoas têm. Queridos irmãos, vimos há pouco que o problema de Satanás foi que teve confiança em si próprio, no seu próprio poder, nas suas próprias capacidades, em vez de ter confiança em Deus. E é o mesmo problema que afeta a nós no mundo, que esta luxúria da carne e da vista, esta atração, este desejo da carne e do que vemos, e esta pretensão arrogante que possamos ter, porque confiamos em nós próprios e não temos confiança em Deus. Esta confiança em nós próprios, em vez de ter confiança em Deus, pode ser traduzida de outra maneira, numa palavra: fé. Fé é ter confiança em Deus. A fé em Deus é ter confiança em Deus, é ter completa confiança em Deus. Mas Satanás não teve confiança em Deus. Teve confiança na sua própria capacidade, no seu próprio poder. O mundo hoje em dia não tem confiança em Deus, tem confiança na sua própria poder e capacidades. Queridos irmãos, isto tudo começa no coração e na mente. Começa no coração e na mente. Precisamos ter um desejo, um relacionamento, porque confiança tem a ver com relacionamento, tem a ver com uma comunhão, com o relacionamento. Quando eu confio numa pessoa, é porque existe uma boa confiança, um bom relacionamento entre essa pessoa e mim. E quando nós temos fé em Deus, que é uma confiança grande, suprema, é que existe um relacionamento entre nós e Deus. E isto começa no coração e na mente. E, queridos irmãos, nós temos que mudar os nossos corações e as nossas mentes para que tenham o mesmo sentimento de Cristo, que tenhamos a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, que Ele teve completa fé no Pai. E Ele nos deu o exemplo de fé. Ele se humilhou e teve completa fé no Pai. Vejamos também em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e depois 16. 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem, de maneira natural, a humanidade, as pessoas à sua volta no mundo, não entendem as coisas de Deus, porque são discernadas, não entendem, porque não entendem estas coisas espirituais. Queridos irmãos, Jesus Cristo tinha uma mente completamente focada no Pai. Ele tinha estava cheio do Espírito de Deus. Não tinha o Espírito de Deus em medida, estava cheio do Espírito de Deus. E por isso, ele era filho do homem, através da linha de Adão, mas também era filho de Deus, porque foi gerado pelo Deus Pai. E por isso, ele tinha esta mentalidade, esta mente completa de Deus. Ele tinha essa mente através do Espírito Santo de Deus. E nós, igualmente, podemos ter a mesma mente se temos o Espírito Santo de Deus. Vejam, por exemplo,
o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conhece a mente de Deus? Nós, porém, temos a mente de Cristo, temos a mente do Senhor. E por isso, com esta mente, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter uma mente, um sentimento semelhante ao de Cristo, como lemos em Filipenses capítulo 2. Precisamos de ter o mesmo sentimento. Mas vamos voltar a ver em Filipenses capítulo 2. Há pouco lemos no versículo 5, agora quero ler no versículo 2. Diz assim, Filipenses 2, capítulo 2. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Isto é o mesmo pensamento. Tenhais o mesmo amor. Isto é o mesmo coração. Vem na mente e do coração. Sejais unido de alma, isto é, de acordo, de ânimo. Tenham o mesmo ânimo, a mesma mentalidade, tendo o mesmo sentimento, tendo a mesma mentalidade, tendo a mesma maneira de pensar que Jesus Cristo tem. Jesus Cristo, queridos irmãos, esteve na carne. Também foi bombardeado com dificuldades, com tentações que Satanás lhe deu. E o mundo trouxe a ele. Ele foi carne. Mas resistiu sempre à tentação. Ele foi um vencedor completo. Esta foi a mente de Cristo. Uma mente que quis fazer o que é certo e que venceu. Venceu completamente. Resistiu à tentação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, continuamente. Ele resistiu à tentação. Nunca caiu. Esta foi a mente de Cristo. E, queridos irmãos, nós somos soldados de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos no exército. No exército de Deus. Estamos numa luta. Estamos numa milícia. Estamos a lutar. Somos soldados. Não somos pacifiquistas, somos soldados. Temos que lutar. Temos que pôr o armamento. O bom armamento. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: combate o bom combate da fé. Temos que combater. Somos soldados que temos que combater esta fé. Temos que combater estas tentações. Temos que combater mentalmente estas atrações que nos puxam no caminho da luxúria, no caminho do pecado, que ao fim de contas é no caminho da morte. Precisamos combater o bom combate da fé. Precisamos de guerrear, como diz noutra versão, a milita a boa milícia da fé. Temos que combater. Temos que ter uma guerra. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: eu estou de ver que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmando nelas o bom combate. Combate. Somos soldados
Estamos numa guerra, temos que batalhar, estamos num combate. Mas não estamos num combate contra pessoas. Não estamos num combate a fazer zangas contra as pessoas. É um combate espiritual. É um combate mental. Que temos que vencer estes ataques, estas tentações, estas luxúrias da carne e estas tentações que o mundo nos dá e que Satanás nos dá e que a nossa fraqueza da carne está sujeita facilmente a estas atrações, estas luxúrias, estes desejos de fazer coisas erradas. Combate firmado nelas o bom combate. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ao fim desse versículo. Mantendo fé. Mantendo fé. Sim, precisamos de acreditar, mas é mais do que acreditar, é fé. É uma confiança completa, que significa acreditar e fazer o que Deus nos diz para fazer. Porque isso é que é a fé. A fé vivente é acreditar e fazer. E diz assim, mantendo fé e boa consciência. Boa consciência é uma coisa mental. Como é que podemos ter uma boa consciência? Porque sabemos o que devemos de fazer, o que Deus nos diz para fazer, e termos uma boa consciência é que fazemos o que Ele nos diz para fazer. Temos uma boa consciência. Mantendo boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, se rejeitaram esta boa... Porquê? Porque dizem que não precisam de obedecer à lei, rejeitaram esta boa consciência. Dizem, tudo o que precisas é acreditar. Queridos irmãos, fé é acreditar e adicionar mais, acreditar mais, fazer as obras que devemos de fazer. Isto é, obedecer a Deus, as boas obras. Estas obras não nos justificam, não estamos a dizer que somos justificados pelas obras, não. Mas obedecer às leis de Deus nunca nos justifica, nunca nos perdoa. Mas uma vez que estejamos perdoados, precisamos de agora obedecer. Uma vez que estejamos perdoados a quebrar a lei, agora temos que obedecer à lei. Por isso temos fé. Fé e boa consciência. Porque estamos a fazer o que devemos de fazer. Queridos irmãos, a nossa fé vai ser desafiada. Sim, o mundo, Satanás, as pessoas vão desafiar a nossa fé. E o que é a fé? A fé, como disse, é uma confiança. É uma confiança em Deus e não no nosso próprio poder ou habilidades. É uma confiança em Deus. É uma fé em Deus e não nas nossas próprias forças, mas sim em Deus. E se, de facto, estamos a viver dessa maneira, estamos a ter uma vida dessa maneira, com uma boa consciência, então vejam aqui em Romanos capítulo 8. Vejam comigo, se faz favor, então, em Romanos capítulo 8, começando no versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Por que não há condenação? Porque estamos na fé e mantemos esta boa consciência. Na fé, que é com fé em Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, na justificação que Ele nos dá através da sua morte e do seu sangue, do seu sacrifício. E, por isso, vivemos agora em boa consciência e quando estamos a fazer isso, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a luxúria da carne, como está escrito na Almeida, revista e corrigida, mas segundo o Espírito. Que é o Espírito? O Espírito é o que Deus nos diz, através do Espírito Santo de Deus, através da Palavra de Deus, e por isso o Espírito nos guia.
é um guia. Nos guia. Nunca nos força, é um guia. E nos guia no caminho de Deus, de boa consciência. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. A vida vem a nós. A vida eterna, a verdadeira vida, vem a nós através de Jesus Cristo. Porque antes de acreditarmos em Cristo e de nos arrependermos, sim, precisamos de ter fé e arrependimento, que são condições básicas, por exemplo, para o batismo. Mas antes desta conversão, a virmos a ser verdadeiros cristãos, nós estávamos mortos. Espiritualmente, estávamos mortos. Por isso é que fala que é o batismo dos mortos. Sim, porque estávamos mortos. Agora, temos a vida em nós. É o Espírito, a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus. Esta vida eterna vem para nós através de Jesus Cristo. Ele é o Espírito da vida. Ele é que nos dá esta possibilidade. Sem Ele, estávamos condenados à morte. E continuando. E te livrou da lei, do pecado e da morte. Te livrou da lei, do pecado e da morte. Queridos irmãos, os 10 mandamentos apontam, nos dizem o que é o pecado. Os 10 mandamentos nos dizem o que é o pecado. E quando quebramos um dos 10 mandamentos, a pena da quebra da lei de Deus, o salário, é a morte. Por isso ele nos livrou da pena da morte, porque quebramos os 10 mandamentos. Pois a lei nos diz o que é o pecado. Porquanto, o que for impossível à lei, sim, a lei não tem possibilidade de nos perdoar. A lei simplesmente diz o que é o pecado. No que estava enferma pela carne. Sim, nós éramos prisioneiros desta fraqueza da carne, não tínhamos força para vencer. E por isso, a lei, através da nossa carne, não tinha a capacidade de nos fazer pessoas obedientes. Por isso é que os israelitas no Antigo Testamento tinham a lei, mas não obedeceram. Porquê? Porque estavam enfermos na carne. Não tinham a força em eles próprios para vencerem. E por isso é que lemos, por exemplo, em Coríntios 1:29, não precisam vir aí, mas diz: nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne se pode gloriar perante Deus e perante Jesus Cristo. Porquê? Porque a carne, nós, na carne, não temos, de uma maneira normal, não temos capacidade de vencer. Sim, não temos. Precisamos da ajuda. Precisamos do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos dar a ajuda. Precisamos ter confiança em Deus e não em nós próprios. Entendem isso? Há certas pessoas que têm medo de serem batizadas porque pensam, bem, não, tenho medo de falhar. Queridos irmãos, por isso mesmo é que precisam do batismo. Porque precisam da ajuda do Consolador, do Espírito Santo de Deus, para não falharem.
batismo é um compromisso, sim, que quero seguir este caminho, mas entendo que por mim próprio não tenho forças suficientes de continuar nesse caminho e preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. Continuando então a ler aqui no versículo 3, diz assim: portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. A lei não tinha a possibilidade de nos guiar. Sim, a lei nos guia, nos aponta, mas não tinha a capacidade de fazer com que nós fizéssemos o que a lei diz. Porquê? Porque estava enferma pela carne, pela fraqueza da carne. E por isso Deus enviou o seu próprio Filho. Enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, como um filho do homem. Enviou-nos o Filho de Deus, mas enviou-nos em carne pecaminosa. Mas ele não pecou. Mas ele veio em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porquê? Porque Jesus Cristo obedeceu às leis. E por isso condenou o pecado, dizendo: o pecado está errado, porque precisamos de vencer através do poder do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo tinha o Espírito Santo sem medida, completamente cheio, era a mente dele. Porque lembrem-se que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E por isso, como um ser humano, ele pensava da maneira que Deus pensava. Sim, ele era um homem físico, mas tinha a mente de Deus. A maneira de pensar que é a mente de Deus, que é a mente de Cristo, que é a mente de Deus, que é a mente que nós precisamos ter. E ele desposou-se de todo o seu poder, tirou tudo de toda a sua imortalidade e veio na carne, completamente na carne. Ele deixou todas as coisas que ele tinha, a imortalidade. E por isso acreditar que ele vem na carne é importante, mas além disso é importante acreditar do que ele veio. É a outra face da moeda. Do que ele veio e do que ele veio a ser na carne. E do que ele veio, que veio da imortalidade. E ele não pecou e por isso condenou na carne o pecado. Ele teve completa confiança em Deus através do Espírito Santo e por isso foi assim que venceu. E demonstrou que podia ser feito através da ajuda do Espírito Santo de Deus e por isso condenou o pecado. Diz que nós, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dele, Cristo vivendo em nós, podemos fazer o mesmo. Podemos viver da maneira correta. Continuando então no versículo 4. A fim de que o preceito da lei, assim que a justa exigência da lei, o preceito da lei, isto é, as ordens justas da lei, a justiça da lei, se cumprisse em nós. Nós temos que cumprir a lei. Temos que obedecer a lei. Não somos justificados pela lei, mas temos que obedecer à lei. Em nós, que não andamos segundo a carne, não andamos segundo a luxúria da carne, mas segundo o Espírito. Nós temos que andar. Nós temos que andar. É necessário nós andarmos. E por isso, nós podemos dizer não à tentação. Nós temos que ser soldados e vencedores.
vencedores à tentação. Por isso nós precisamos de resistir à tentação. A mente de Cristo é uma que resiste à tentação. O primeiro ponto hoje é que precisamos ter a mente de Cristo. O segundo ponto é que precisamos de resistir à tentação. Jesus Cristo venceu. Venceu. E disse, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Em João 16:33. Nós, por isso, precisamos ter bom ânimo, porque se Ele venceu, nós podemos vencer também quando temos a mente de Cristo. Através do Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus Cristo teve que lutar. Teve uma luta, foi uma luta de lutas. Porque foi completamente carne. Teve que lutar, teve que vencer, venceu. E por isso, porque Ele deixou tudo, deixou a mortalidade, deixou tudo. E nos salvou da morte e da destruição. Por isso Ele deserva, tem direito de ter toda a honra. Ele nos salvou da morte e da destruição. Ele cumpriu tudo e por isso condenou o pecado. Nós temos que cumprir. A nossa responsabilidade é andar como Ele andou. Andar como Ele andou. Não é só falar, mas andar. Então o que é a tentação? Existem 3 elementos básicos da tentação. Primeiro, existe uma isca. Existe um desejo. Segundo, e em terceiro, existe uma luxúria. Um desejo desordenado. A isca é uma sedução, é uma fascinação, um encanto. Uma coisa que chama a atenção. O desejo é uma coisa que tem que estar com a isca, que alimenta, digamos assim, essa isca, que faz, eu quero isto. E a luxúria é este desejo muito grande que nos faz, eu quero isto tanto que tenho que o fazer. Ora, está claro que os irmãos entendem que há desejos que são legais. Nem todo desejo é errado. Mas há desejos que são ilícitos e errados. Por exemplo, uma pessoa pode desejar ter uma boa educação. Uma pessoa pode desejar trabalhar para poder ter umas condições para suportar a família de uma maneira decente e agradável. Isso é um bom desejo, mas é feito de uma maneira legal, através do trabalho, através dos estudos, através de uma boa profissão e trabalhar para ter estas possibilidades. Mas o desejo errado é quando é ilícito, quando é um desejo por coisas ilícitas, é um desejo por uma posição ilícita, de uma maneira ilícita, por um poder de uma maneira ilícita. Por exemplo, vejam, o exemplo em Gênesis. Aí vemos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a isca. E Satanás disse, então Deus não te disse que podias comer de todas as árvores? Foi a isca ali a atrair. Depois houve o desejo. Olha, a fruta parece tão boa. Esta fruta dá-te o desejo de ser inteligente, de ser esperto. Um desejo, por isso está a isca com este desejo. E depois está a luxúria. E te vai fazer ser como Deus. Um desejo muito grande, uma luxúria. Queridos irmãos, é importante reconhecermos estes passos, a atração, o desejo, e este desejo muito grande que é ilegal, ilícito, que esses 3
depois, quando se desenvolvem, dão o resultado ao pecado. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta. Tentar é uma atração para as pessoas fazerem mal. Não é um teste, uma prova. Um teste é uma prova para passar do grau 1 para o grau 2. O teste é uma prova para ter um teste, uma prova para poder guiar um carro. Isso não é uma coisa para fazer mal. Para fazer mal é uma tentação. E Deus não tenta. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Há uma isca aí, há um desejo que se torna um desejo muito grande, que se torna uma luxúria, uma cobiça, e quando esta o atrai e seduz. Está atraído por esta isca, o atraído, e o seduz, fica um desejo assim muito grande. Então essa cobiça, essa luxúria, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A isca não é o pecado. A árvore não era o pecado. A árvore do bem e do mal. Mas o mal foi a cobiça, que era um desejo ilícito. Foi atraído e seduzido por esse desejo ilícito. E quando esse desejo ilícito é concebido, dá à luz o pecado. Se nós temos um desejo ilícito, precisamos de mudar esse pensamento para um pensamento que resista à tentação. Porque isso é tentação. Isso é tentação. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sim, o salário do pecado é a morte. Por isso, queridos irmãos, precisamos de resistir à tentação. Vejam em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 e 2. Portanto, se fosse ressuscitado justamente com Cristo, sim, depois do batismo, fomos ressuscitados desta água com Cristo. Buscar as coisas lá do alto. Pensa, tem a tua mente nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas de Cristo, a mente de Cristo, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Precisamos resistir à tentação. Como? Mudando os nossos pensamentos da carne para as coisas do alto, para os pensamentos. Vermos o reino, vermos que Deus nos ajuda e precisamos de pôr a mente de Cristo na nossa vida para resistir. Para resistir. E por isso, queridos irmãos, isso é uma mudança mental e é pormos a mente de Cristo na nossa vida e é um ponto de vencermos. Mas não podemos vencer por nós próprios. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas mesmo assim às vezes falhamos. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porquê? Porque somos imperfeitos. Embora estejamos a vencer, a tentar vencer, às vezes falhamos.
Não estou a dizer que agora podem ir desobedecer às leis de Deus. Não. Precisamos de viver na luz. Precisamos de andar na luz. Precisamos estar a obedecer. Mas, às vezes, falhamos. E por isso, precisamos de ter um relacionamento com Deus. Precisamos de andar com Ele. Precisamos de andar com Deus diariamente. Aonde vamos andar com Deus? Precisamos ter a comunhão com Ele. Para estarmos a pensar como Ele pensa. Para podermos resistir ao pecado. Vejam então, assim, no versículo 5 do mesmo capítulo, capítulo 1 de 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele, isto é, Jesus Cristo, temos ouvido e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz, e não há nele, em Jesus Cristo, nenhuma treva. Em Deus, em Jesus Cristo, não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Cristo, andamos com Cristo, e andamos nas trevas, e estamos a pecar. Se dissermos que somos cristãos e estamos a pecar, a fazer pecados, a desobedecer a algumas das leis de Deus, talvez não em todas, mas talvez só uma, mas estejamos a desobedecer. Mentimos e não praticamos a verdade. O ponto é que precisamos nos analisar a nós próprios e ver onde é que eu estou a falhar. E nos arrependermos. Onde é que eu estou a falhar? Estudar as leis de Deus cuidadosamente e ver, estou a falhar em algum ponto? Se, porém, andarmos na luz, como Jesus Cristo e Deus está na luz, mantemos comunhão um com os outros. Como vimos no versículo 6, disse assim, se dissermos que estamos a andar com Deus, temos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, estamos a mentir. Porque para andar com Deus, temos que andar na luz. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, se por isso andamos com Ele, também andamos com os outros irmãos cristãos. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Precisamos de ter comunhão, isto é, convivência com Deus, com Jesus Cristo e com os cristãos, verdadeiros cristãos. Queridos irmãos, e como é possível isto? Através de contacto com Deus. Vejam, por exemplo, em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Vocês precisam pedir. Como é que pedem a Deus? Como é que pedem a Deus para vos ajudar, para vos limpar, para vos dar a mente de Cristo, para terem uma boa consciência, para mudar, para resistir à tentação? Como é que pedem isto? Através de orações. Precisam de estar a orar. Regularmente. Constantemente. Orar. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus é misericordioso. Ele vos ouve. Igualmente, precisamos de estudar a Bíblia para saber o que é que devemos de fazer. Vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículo 17. Diz assim, e sim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, ou de Cristo, como algumas versões dizem, mas o grego é Deus, pela palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? É a Bíblia. E como é que aprendemos o que Deus nos diz?
por ler a palavra dele. Isto é, pelo estudo bíblico. Isso é o que precisamos de fazer. Precisamos de orar, que é nós a falarmos com Deus, e estudar a Bíblia, que é Deus a falar connosco. E por isso há esta comunicação. O estudo. E também podem ler em Isaías 68 e em outras escrituras, mas fala acerca de jejum. Precisamos de jejuar regularmente para nos aproximarmos, para termos uma atitude humilde, para nos aproximarmos de Deus. E por isso ter esta comunhão com Deus. Então, quando temos esta comunhão, quando andamos com Deus, quando temos este relacionamento com Ele, começamos a ver mais e mais do que Cristo nos diz. Por exemplo, Cristo nos diz em João 14, antes de morrer, no seu último discurso com os apóstolos, em João 14, disse assim, ler por exemplo em versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se nós de facto amamos a Cristo, precisamos de guardar a palavra de Cristo. O que Ele disse, os mandamentos dele, as instruções de Cristo. As pessoas dizem, essas são as de Cristo, não são as de Deus. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai. As minhas palavras não são minhas, são do Pai. Por isso os meus mandamentos não são meus, são do Pai. Por isso os mandamentos de Deus são os mandamentos de Cristo. É a mesma coisa. As minhas palavras não são minhas, são do Pai. Os meus mandamentos não são meus, são do Pai. Se alguém me ama, guardará a palavra de Deus. A palavra de Cristo é a palavra de Deus. E Deus o amará. E viremos para Ele. Isto é, o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, vêm para nós e fazem morada em nós. Isto é, andam conosco. Temos a mente de Cristo. Porque estamos a resistir à tentação. Estamos a vencer e estamos a andar com Cristo. Vejam, por exemplo, também no capítulo 15, versículo 10 a 12. Se guardares os meus mandamentos, que está claro, são os mandamentos do Pai, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Porque são os mesmos mandamentos. São os mesmos mandamentos. Eu guardei os mandamentos do meu Pai e eu digo a vocês, façam a mesma coisa, porque as minhas palavras não são minhas, são as do Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto foi a nova lei que ele deu, a lei adicional. Porque a lei, antigamente, era vocês amem os outros como amam a vós próprios. Ele disse, não amem os outros como amam os vossos próprios, amem os outros como eu vos amei, que é um padrão mais alto. Porque como amamos a nós próprios, pessoas amam-se a si próprios muito, outros amam-se a si próprios muito pouco, umas pessoas amam-se a si próprios muito, outros amam-se a si próprios pouco porque até querem cometer suicídio, amam-se a si próprios muito pouco. Mas se temos que amar só nesse nível, não é suficiente. Temos que amar ao nível que Jesus Cristo nos amou, que é um nível, passa a escala, é um padrão altíssimo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque, como disse, se tivermos comunhão com Ele,
vamos ter comunhão com os irmãos. E por isso, a nossa fé é diretamente ligada a como andamos com Deus. E andamos com Deus quando temos a mente de Cristo. E como é que podemos andar com Deus? Através da oração, através do estudo bíblico, através de jejum, através da obediência. E aprendemos assim coisas que são agradáveis a Deus. Não é só as leis, mas há coisas adicionais que são agradáveis a Deus. Precisamos de fazer. E assim, temos a mente de Cristo. O mesmo sentimento, que é humilde. Temos um desejo de vencer o pecado, como ele venceu, porque temos a mente de Cristo através do Espírito Santo de Deus, e por isso temos a mente no Espírito, não na carne. E estamos, assim, a andar com Deus, a andar com Ele. Temos um relacionamento com Deus. Através de várias ferramentas, como vos expliquei, que é a oração, o estudo bíblico, o jejum, a obediência e vários outros, conforme aprendemos, fazendo as coisas que são agradáveis a Ele. Queridos irmãos, Deus é bondoso e misericordioso e entende as nossas fraquezas. Ele quer que você e que eu tenhamos a mente de Cristo, para Ele e o Pai, através do Espírito Santo, viverem em nós, para nós podermos andar com eles. Nós precisamos de andar, não é só de falar, mas de andar, praticar. Nós precisamos de vencer e resistir às tentações que temos. E temos a possibilidade de vencer através do Espírito Santo, porque tal como Jesus Cristo venceu, nós podemos vencer. Somos soldados a lutar. A luta continua, mas é uma luta espiritual, queridos irmãos. Não é para contra pessoas e homens. E, queridos irmãos, espero que estes princípios, assim como outros, vos ajudem a prepararem-vos, a se examinarem a vós próprios, a estudarem estes princípios para se prepararem para a Páscoa, para poderem observar a Páscoa de uma maneira digna.